Estamos no penúltimo capítulo. Onde o Will estava só esperando a Robertinha, já entrou também. Capítulo 21, o parágrafo inicia da seguinte maneira: chamou-nos a atenção. Então, nós temos aí no meu livro digital mais umas 50 páginas para trabalhar pela frente. Eu acho que vai ser uns 4 ou 5 encontros, que sejam encontros abençoados, felizes. E hoje vamos dar sequência. Fazendo uma retrospectiva rápida, estávamos naquele ponto em que a equipe de Manuel Filomeno de Miranda começou a fazer visita a alguns ambientes aqui da matéria e escolheu logo um hospital público para começar a visita. A gente até comentou isso no finalzinho da aula passada, né? O descaso ali, muitas vezes, dos profissionais, todos os profissionais ligados à saúde, que tudo bem, nós sabemos que são sobrecarregados, muitas vezes mal remunerados, mas nada disso justificaria, né? Então, essa é a observação que eles trouxeram para nós ali no final da nossa discussão na semana passada. Continuando, então. Chamou-nos a atenção um senhor de 60 anos aproximadamente, que se encontrava numa cadeira de rodas no corredor estreito, banhado de auge do suor, com graves problemas cardiológicos, cuja esposa suplicava por atendimento de emergência. Então, uma cena muito comum, né? Se você for nos prontos-socorros, nos hospitais públicos, não vai ser difícil você encontrar uma cena parecida como essa, não. Então, uma cena muito comum. A funcionária, mal disposta, acusava o médico de ainda não haver chegado, não vendo outra senão a alternativa de procurar socorro em outro nosocômio. Então, já que não tinha ninguém para atendê-la, ela fez o movimento para mudar de instituição, mas algo aconteceu. Aprofundando a observação, constatamos que ao lado da cardiopatia, que se refletia em todo o aspecto do enfermo, um espírito feroz houvera-lhe atado correntes metálicas que lhe apertavam o tórax, enquanto tentava asfixiá-lo. Então, aqui duas observações importantes. Então, gente, todas essas nossas afecções quase nunca são apenas materiais. Quase nunca. Então, na grande maioria das vezes, é uma combinação. Então, esse senhor já estava com a cardiopatia, era real, mas não era só a cardiopatia, certo? E não sei se vocês lembram, nem todos aqui fazem o curso de mediunidade com Eurico, mas certa vez eu levei para esse curso uma mensagem do Allan Kardec na Revista Espírita sobre a analogia que ele faz com o relógio, nos orientando que toda afecção da matéria, toda doença material começa no nosso campo mental e espiritual. E Allan Kardec fala a seguinte maneira: nós vamos... Eita, caiu no celular aqui. Nós vamos, muitas vezes, deixando passar, acumular energias negativas pelos ambientes que nós frequentamos, pelo que se passa em nossos pensamentos, pelas palavras que saem da nossa boca. Então, o conjunto disso é a nossa psicosfera. Se é uma psicosfera negativa, vai acumulando no nosso campo mental e espiritual essas energias negras, pesadas, com baixo calão vibratório. Então, o que acontece? Kardec vai fazendo analogia com o relógio, como se fosse a poeirinha ali no relógio. Então, vai acumulando uma poeirinha, certo? E aí, o que acontece? Nós que temos esse acesso a um centro espírita, a um trabalho de passe, vai no passe, e o que acontece? Sai melhor do passe. Porque, por enquanto, é só aquela sujeirinha, é só a poeirinha. Os ponteiros do relógio, o motor do relógio está funcionando normal. Então, você toma o passe e sai melhor. Nossa, estava precisando de um passe. Só que acontece que é muito comum, a gente sai melhor do passe e depois retorna aos velhos hábitos. Muitas vezes no dia seguinte.
muitas vezes ao entrar no carro para ir embora para casa. E aí vai virando um ciclo vicioso. O que acontece? De tanto juntar poeirinha, 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 o ponteirinho já começa a funcionar mal. Daqui a pouco, não adianta só tomar paz. Daqui a pouco vai ser preciso trocar a peça do relógio. Aí é uma pecinha do motor. Ou seja, começa no campo espiritual, mas se a gente não cura, não cuida, vai somatizando. E aí, quando somatiza, aparece a doença física. Então, esse senhor tinha um problema físico. Provavelmente foi originado lá atrás por essas vibrações negativas. Inclusive, ele vai explicar da onde surgiu a patologia cardíaca, né? Mas começou por isso, e aí não vai cuidando, então realmente tem uma patologia mecânica. Quando chega a esse estágio, tem que tomar passe, tem que ir para o trabalho de desobsessão e tem que ir no médico. Não tem jeito, porque a pecinha quebrou, ou tem que repor, ou tem que consertar a peça. Né? É isso que ele está contando para nós. Porque também nós não podemos achar que é tudo espiritual. Não. Se a peça física quebrou, a peça física tem que ser reparada. Né? Então, é um trabalho em conjunto. Mas vocês viram que o obsessor laçou ele com corrente. Então, quantas vezes os profissionais da saúde não escutam isso dos pacientes? Doutor, parece que tem uma faca enfiando no meu peito. Faz os exames, não tem nada no peito. Entendeu? Doutor, me bate, eu acho que é crise de ansiedade. Meu ar some e eu puxo o ar, não vem o ar. Mas se tiver um obsessor ali estrangulando seu pescoço, vai faltar ar mesmo. Vai ser difícil respirar. Então, é um conjunto de coisas. Por isso que a gente tem que ter esse olhar médico e tem que ter o olhar espiritual, um olhar transcendente, né? Então, para não errar, é só colocar como regra. Todos os pacientes que nos procuram, independente da área de atuação, precisa das duas coisas. Se a gente conseguir oferecer as duas coisas, nem sempre a gente tem abertura. Então, uma oração mental, um pedido para os anjos da guarda encaminharem, junto com o tratamento médico, um convite para alguma palestra, alguma coisa, tudo isso faz parte. Então, muito interessante que ele chamou a nossa atenção. O Sérgio Felipe, gente, eu faço vários cursos dele, então eu fico anotando várias histórias interessantes que ele conta. Certa feita, ele vivenciou uma cena parecida como essa. Ele estava indo embora para casa, passou naquele corredor lotado de pacientes no Hospital das Clínicas de São Paulo e reconheceu um antigo paciente dele, paciente neurológico. Só que passaram muitos anos, esse paciente desenvolveu um câncer de bexiga, ele estava em estágio terminal. Mas ele reconheceu o Dr. Sérgio reconheceu ele. O Dr. Sérgio pensou assim, nossa, poxa, o que eu posso fazer para ele? Vou fazer uma oração. Vou fazer uma oração. E ali mesmo no corredor, ele pediu autorização e fez uma prece, e ele é um sexto sentido muito aguçado, né, uma mediunidade. Aí, ele meio que desdobrou e viu uma cena. O Dr. Sérgio viu uma cena. Esse paciente estava na maca, em outra vida, era um dos generais nazistas que ficava vigiando os judeus para eles não irem no banheiro. Eles eram proibidos de ir no banheiro e se fizer xixi na calça, ele matava. Então, os judeus ficavam naquela agonia, com a bexiga explodindo, não podia fazer xixi nas calças, não podia ir no banheiro. E ele era o general que... Então, e aí naquele instante, tendo essa sensibilidade, você consegue movimentar as energias para esse campo, né? E deu ali, vamos dizer assim, um finalzinho de vida digno, né? Parece que essa oração renovou as energias para que ele cumprisse ali, pode ter diminuído as dores, né? Talvez, para que ele cumprisse ali com dignidade aquele finzinho. Então, olha o quanto que é importante essa sensibilidade. Claro que não precisava ter essa visão, mas o ato, né, de
reconhecer, vou ali, vou fazer uma prece por ele, não custa nada, né? Foi meu amigo, meu paciente. Então, essa sensibilidade que às vezes nos falta. O olhar do vingador buscava hipnotizar o paciente, sugerindo-lhe mentalmente o suicídio como solução. Que é a intenção, né? É a intenção desse espírito, que esse estava encarnado, acabasse logo com a sua vida. Por quê? Ele queria um tete-a-tete, né? De desencarnado para desencarnado, para poder vingar alguma coisa. Mas vamos entender já já. O senhor stertorava sem forças para reagir, com a mente totalmente desvairada. Repentinamente sofreu um vágado, deu uma desmaiada, uma crisezinha ali, e estabeleceu-se o pânico ante a gritaria de que alguém estaria morrendo sem assistência. Isso aqui, gente, para a população menos esclarecida, eles amam. Eu posso falar isso para vocês com dignidade. Eu dei plantão de obstetrícia em hospital público. Muitas vezes à noite eu estava sozinho, 40 pessoas para atender, ia fazer parto dentro do táxi. A hora que eu voltava, o povo estava filmando as pacientes aguardando atendimento para falar mal do médico no outro dia. Então, a culpa não é só dos profissionais, não, é da nossa população, de todos nós. Isso aqui, desmaiar na fila do hospital, aí pronto, é a cereja do bolo para o povo filmar e mandar para o jornal, não tem médico, o médico não trabalha. Então, junta ali tudo de ruim que vocês podem imaginar, né? Um enfermeiro que caminhava pelo estreito espaço correu em seu auxílio, massageando-lhe o tórax na área cardíaca, enquanto seu inimigo desencarnado, com a face espatibular, exultava de contentamento, né? Parecia ali ter conseguido o que ele queria. Em agonia, a senhora que o conduzia, a esposa dele, né, pôs-se a suplicar o auxílio divino. Aqui tem um negocinho muito interessante. E não tivemos outro comportamento senão o de nos aproximarmos, e enquanto. Vou parar aqui para comentar. Olha que interessante, gente. A gente nem sabe, né, a índole moral dessa senhora, desse senhor, não sabe por que eles estavam naquela situação. Mas, lógico, a companheira dele viu o marido naquela situação, o que ela lembrou? Vou orar. Muitos de nós nem lembram de orar, mas ela lembrou, vou orar. E olha a reação da equipe de André Luiz. Não tivemos outro comportamento. É o que eu falo para vocês. Então, assim, ó, gente, na hora do aperto, reza. Nem que seja por isso aqui, ó. Vai que tá passando um espírito bom por perto. Entendeu? Vocês viram que se tiver passando um espírito, eles não estavam nem ali com nenhuma responsabilidade que a situação estava passando perto, mas se for um pedido de socorro sincero, o espírito para e ajuda. Achei isso aqui interessante demais, né? Então, na hora da perda, reza. Nem se for por isso aqui. Vai que está um espírito bom passando perto, ele vai acudir você. Às vezes você nem está merecendo muito, mas o espírito que está ali perto já acode depois que ele vai saber o motivo. Você já foi acudido, entendeu? Mas não foi exatamente essa cena. O André Luiz nem sabia o que estava acontecendo ali. Tava, rezou, sincero, pediu, vamos ali acudir, gente, vamos. E acudiram, né? Olha que interessante. Enquanto Lopes Neto elevava o pensamento em comovida oração intercessória, Ivon Costa dispôs-se a aplicar bioenergia. Então, ó, um já começou a rezar, o outro já começou a aplicar bioenergia, socorreu mesmo. A princípio, em movimentos de liberação dos fluidos morbíficos que o asfixiavam, para logo depois transmitir vitalidade, né? Então, e uma outra coisa interessante nesse parágrafo, porque durante quase todo o livro a gente observou a equipe, tanto o Manuel como toda a equipe, como estudantes, né? E nesse caso agora, deixaram de ser estudantes, já se comportaram como trabalhadores. Foram eles que socorreram. E aí eu lembrei do nosso curso mediúnico. Há pouco tempo atrás, nós só estávamos na teoria. Agora, nossa sala do passe da terça-feira está cheia. Deixaram de ser estudantes e se transformaram já em trabalhadores, contribuintes. Olha que beleza, né? No livro também.
Até agora eles só estavam observando as coisas, fazendo perguntas. Agora eles já tiveram condição de ver uma situação e eles mesmos socorrerem, né? Interessante esse progresso, né? Então, não precisa ter pressa. A gente sempre colhe quando planta coisas boas. Pode até demorar um pouquinho, mas chega a hora de colher, chega a hora de sermos um contribuinte, né? Quem não acompanhou a trajetória do André Luiz nas obras lá do Chico Xavier? Chegou como um doente, internado no hospital, e termina como um trabalhador extraordinário, né? Então, foi plantando devagarzinho, começou a ter as oportunidades, foi aproveitando. É assim, é lei natural. Saindo lentamente do delíquio, então você vê que bastou aquela assistência imediata, ele já recobrou a consciência. Banhado em suor e com a expressão de horror estampada na face, o doente foi levado rapidamente à unidade de terapia intensiva, enquanto a balbúrdia permanecia entre os demais enfermos. Acompanhamos-lo e notamos que o perverso vingador havia perdido momentaneamente o poder exercido sobre a vítima, em razão da energia benéfica do nosso companheiro espiritual. Gente, isso foi apenas o efeito intercessório de uma oração. Olha como faz a diferença. Foi uma prece e já teve toda essa evolução. Já conseguiu afastar o obsessor, já conseguiu renovar a energia, né? É claro que a lei é de justiça e de amor. Tudo que esse enfermo precisa de passar, segundo as leis da consciência, ele vai ter que enfrentar ali. Mas não quer dizer que ele não necessita de socorro, né? São coisas diferentes. Mas olha o que uma oração dessa esposa fez. Mudou totalmente o quadro. Aquele quadro ali poderia, por exemplo, ser um quadro sem volta, né? Já estava realmente a poucos passos ali do desencarne, né? Acompanhamos-lo e notamos, já li essa parte, mantia-se, no entanto, vigilante. O obsessor foi afastado, mas estava atento, aguardando quando nos acercamos e tentamos um contato mental com o mesmo, que logo disparou o verbo agitado em queixas amargas. Agora nós vamos ficar sabendo a história real. Isso que é importante para nós, porque nós estamos vendo só a carne, né, gente? Às vezes, um amigo nosso, uma pessoa querida, chega para nós em um estado muito complicado, lastimável, muitas vezes, só que a gente não sabe, né? O que ele fez anteriormente. Então, a espiritualidade tem todo esse acesso, tem esse cuidado, mas a gente não pode também achar que tudo é vítima, né? E que está ali por uma injustiça, não é assim. Tudo tem um motivo, né? Vamos descobrir agora. Por incrível que pareça, o obsessor falando, por incrível que pareça, arengou quase insano. Trata-se de meu filho único, se assim posso chamar. Triste essa história, gente, bem triste. Homem portador de pequenos haveres que eu era, porém vitimado pela asma desde a infância, há cerca de 30 anos, numa das minhas crises mais terríveis, desejando apoderar-se dos bens que me pertenciam, durante uma inesquecível crise de dispneia, o infame asfixiou-me com um travesseiro de plumas. Após o ato hediondo, que ninguém viu, voltou-me o corpo para a posição de quem sufocara durante o sono. Tristeza, né, gente? Então, por causa de um bem material, assassinou o próprio pai. Quantas histórias dessas não existem no nosso mundo, né? Então, nem sempre a vítima é vítima, né? Tem sempre uma história por trás. Na obra de André Luiz, eu já até comentei essa cena para vocês aqui, tem uma cena que marca profundamente o André Luiz, porque chega uma pessoa no centro espírita, e como se fosse ali, ó, perto do nosso palanque ali onde acontece a palestra, convulsiona. Convulsiona, cai no chão, uma cena muito feia, lamentável. E André Luiz fica com dó, né? Um sentimento natural. Pode ser
fazer parte de todos nós numa situação como essa. Mas quando ele vai analisar, gente, essa vítima de hoje foi um algoz muito duro do passado. Ele havia roubado, nessa vida ainda, roubado, assassinado o irmão, roubado a mulher dele, roubado a herança dele, roubado o lugar dele na casa com os filhos. E o assassinado era o obsessor que estava fazendo aqui. Então, são situações complexas que tem que amar muito para saber julgar e cuidar. Nós ainda não temos essa condição, né? Nós temos a condição de olhar para isso e tirar alguns aprendizados, por enquanto. Mas nós não temos uma condição, assim, um amor de chegar nesse espírito respeitosamente, atendê-lo sem preconceito, chamar o obsessor para que haja uma reconciliação. Pode falar. Pois é, eu não sei, assim, afirmar, mas seria nessa hora, diante de situações assim, tão doloridas, por quem está passando e por quem está em torno, seja parente ou seja lá quem for um transeunte, analisarmos que teremos a certeza que ali se trata de alguém com um resgate muito complicado. Então, talvez seria para nós, daqui uns anos, daqui uns séculos, o maior momento de amor da nossa parte. Na hora exata de uma crise horrível, de uma situação deplorável, falar, opa, aqui está a minha maior oportunidade. É esse que eu quero estar ao lado, é esse que eu quero abraçar, beijar, acudir, fazer o bom e o melhor. Não sei quem é, não sei, mas com certeza é para ele e é para mim o que ele diz. Amai os inimigos, acolhe o parábola do bom samaritano, porque nós já temos, não posso dizer certeza, porque nós ainda somos muito vacilantes, mas nós já temos grande parte de convicção que esses momentos de dores na carne e os infortúnios ocultos, como hoje lemos, né, Edsonina, lá na nossa reunião, é que seria a nossa grande e feliz oportunidade de misericórdia. O que você acha? Perfeito. Tem até uma prece que fala assim: Senhor, me ame quando menos eu mereço, pois é quando mais eu necessito. Então, é por isso que esses grandes algozes da humanidade são socorridos por uma Maria de Nazaré, por um espírito que já tem o máximo de amor, porque consegue acudir sem preconceito, sem julgamento. Eles sabem que eles vão enfrentar muita coisa pela frente, mas aquele não é o momento, aquele é o momento de acolhida, né? Então, esse é o caminho certo, né? Nós vamos batalhar para chegar lá, com certeza, né? Mas é sempre olhar para essas cenas com muito amor, sem julgamento, e entender que ali não existe a injustiça divina, né? E que são casos que tudo a gente correlaciona com a vida passada. São casos de falhas que a gente cometeu nessa vida. Nós estamos falando de agora. E aquilo ali vai gerando um peso na consciência tão grande que somatiza e acomete a saúde física, né? E coincidentemente, se eu estou ali, passando por ali, eu sou uma pedra fundamental naquele momento para eu também fazer os meus reajustes. E Exatamente. direto ou indiretamente, eu estou passando num corredor, eu estou passando numa rua, eu estou passando num shopping, seja onde for, cara, está tendo uma cena dessa, eu tenho que sair correndo e ir lá, porque eu não estou ali também à toa, é a oportunidade tanto dessa pessoa como minha, de ambos os resgates, de ambos, não tem ninguém fora que caiu de paraquedas numa situação dessa. E tá ali um aprendizado escancarado, né? Só não aproveita quem não quiser. É isso mesmo. Não houve nenhuma suspeita por ser conhecida a minha velha problemática. Então, no mundo material, ele ficou impune. Ninguém nem desconfiou, né? Imaginou que foi a crise de dispneia mesmo. Eu não podia acreditar, enlouquecido que fiquei, com o terrível quadro que se me apresentou no dia seguinte. Durante o enterro do meu corpo, enquanto eu vociferava,
infeliz, ele fingia chorar, lamentando a morte do seu genitor querido. Jurei vingar-me do miserável, o que venho fazendo com critério nos últimos 5 anos, quando lhe surgiu o problema do coração, talvez causado pelo remorso e pela perversidade. Então, o que eu queria fazer 2 comentários. Quando alguém faz algum mal para nós, quando alguém se comporta como um algoz para conosco, todo mundo que comete com essa intenção, ele pega uma dos braços da algema e algema a si mesmo. Por quê? Porque aquilo ali fica a culpa na consciência. Seja uma palavra, seja uma agressão física, seja uma injustiça, seja uma perseguição, quem originou prendeu a primeiro braço da algema em si mesmo, certo? Só que a vítima tem opção. Quem cometeu o ato não tem opção. Amarrou ali a algema. Mas a vítima tem opção. Se ela perdoa, a outra ponta da algema, ela solta, fica solto. E ela se liberta. E quem praticou a ação continua algemado, por causa da consciência de culpa. Agora, se eu não perdoo, e dali para frente eu passo a ter raiva, ódio e viro um obsessor, eu peguei a outra ponta da algema e pus em mim. Aí concretizei um relacionamento que eu não queria, né? Ou seja, tem um monge budista que eu sigo no Instagram que ele tem umas frases espetaculares. Quando eu não perdoo, o algoz aluga um tripé na minha mente sem pagar aluguel. É bem isso que acontece. Aluga um tripé na nossa mente sem pagar aluguel. Então, é mais ou menos isso. Então, é claro que não é fácil, né, gente? Situação como essa, não estamos querendo menosprezar. Mas se esse pai fala, não, meu filho é um ignorante, coitado, ele vai sofrer com isso, e perdoa e segue o caminho dele, ele largou a outra parte da algema. O filho que ia ter que se virar com isso. Agora, quando ele não perdoa e transforma em ódio e rancor, aí ele algemou. Aí, se você quer ficar perto de alguém, gente, odeie essa pessoa. Você vai ficar extremamente próximo. Por quê? Não é amor. O amor liberta. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu quero grudar naquela pessoa, eu amo ela demais. Não, o verdadeiro amor liberta. As coisas têm que ser livre, espontânea vontade. Agora, o ódio é super bonder. Esse, pode ter certeza, você vai grudar até um dia modificar esse sentimento. Esse você pode ter certeza absoluta. Então, vocês viram aí o problema? Qual que foi a origem do problema cardíaco dele, gente? Problema na carne, na matéria. O remorso que ficou. Então, aquela tristeza, aquele sentimento de culpa, aquela angústia, foi indo, ele não foi cuidando, foi indo, somatizou, transformou na doença da carne. Não lhe darei tranquilidade até vê-lo aqui ao meu lado quando iremos ajustar as contas. Tá vendo? Então, a pessoa para a vida, às vezes séculos, às vezes milênios, até que aconteça esse acerto de conta. E a vida dele está passando, e ele não saiu do lugar. Né? O amigo Ivon, sensibilizado, eu estou falando aqui, alugou um tripé, não é tripé, gente, alugou um triplex, lógico, né, na minha mente. O amigo Ivon, sensibilizado com o drama do desencarnado, tentou um diálogo para o qual o mesmo não estava interessado, permanecendo-lhe ao lado como a serpente que hipnotiza a vítima para o bote certeiro. Então, mesmo ele sendo afastado, ele sabia que agora em pouco ele ia voltar com os pensamentos de sempre, ele ia poder atacar novamente. Quando os servidores da saúde
Agora, ó, um alerta para nós. Compreender o grave compromisso assumido para com seu próximo doente, despertando para a realidade espiritual e se permitirem vincular a oração, a caridade, a inspiração, com certeza os hospitais se transformarão também em templos de misericórdia e de saúde integral. Olha a receita prontinha, gente, ó. O que ele pede aos trabalhadores que estão direta e indiretamente relacionados com a saúde, acolhimento, tratamento, que se permitem, ó, que se permitem vincular com a oração, com a caridade, com a inspiração. Gente, imagina quando você está prestes a realizar uma cirurgia muito importante. Como que uma oração, um pedido de inspiração, a presença do anjo da guarda faz diferença naquele momento? Quando você está de frente com um diagnóstico difícil, você já espremeu os neurônios ali, uma oração, um pedido de inspiração, olha a diferença que isso faz. Quando você sabe que vai entrar ali nas portas do seu consultório uma paciente difícil, que a vida maltratou e que ela desconta tudo nas pessoas, uma oração, um pedido de inspiração. Então, muda tudo, né? Deixa de ser um hospital e passa a ser um templo de misericórdia e saúde integral. Olha que bonito isso. Apenas se nós cultivarmos essas três coisas, oração, inspiração e caridade. Imagina quando a gente conseguir ir além. Acompanhamos também, naquele caos, o trabalho sacrificial de muitos espíritos nobres, médicos e enfermeiros desencarnados, assim como familiares e amigos dos pacientes, procurando diminuir os graves danos decorrentes dos desmandos governamentais e da negligência de alguns servidores sempre mal-humorados. Então, gente, aonde falta assistência material, sempre haverá assistência espiritual. Então, materialmente falando, estava um caos. Falta de assistência, falta de amorosidade, falta de paciência, desorganização, falta de materiais necessários para os tratamentos. Mas no campo espiritual, gente, os trabalhadores estão em plena atividade. Médicos, enfermeiros, amigos, parentes, estão tudo ali contribuindo para amenizar toda essa precariedade ali da situação material. Isso é muito bonito, né? Compreendemos que nada mais poderíamos fazer naquele instante. E após acompanharmos diversos outros casos estarrecedores do intercâmbio infeliz entre as duas populações, a terrestre e a espiritual, na área da saúde, rumamos a um lar de meninas, dirigido por uma ONG que desfrutava de elevado conceito ético na cidade. Nós vimos um exemplo ruim, agora nós vamos ver um exemplo bom, né, gente? Que também tem criaturas empenhadas em fazer coisas boas nessa vida. Aliás, tem muito mais do bem do que do mal, mas o bem é silencioso, geralmente elas agem ali bem discretinha. Não tivemos dificuldade em encontrar a instituição com uma boa arquitetura, sendo um edifício espaçoso e asseado, onde crianças que não conheceram seus pais albergavam-se. Por que não foi difícil achar, gente? Provavelmente ele viu uma coisa iluminada, né? Para eles ali desencarnada, foi fácil. Tá tudo apagadinho ali. Nossa, aquele chamou atenção, aquela luzinha ali. Vamos lá ver o que é. Tratava-se de um lar com 80 meninas com idades variadas entre poucos meses e 19 anos. O berçário muito limpo acolhia 12 pequeninas naquele momento, após a refeição, adormecidas, sendo vigiadas por uma servidora da casa. Também isso aqui é importante, gente. A gente tem que ser aciadinho na matéria e no mental. Não adianta ser só no mental e chegar lá, tá cheio de poeira, não. Né? Não adianta. Não ter higiene, não adianta nada. As duas coisas. Algumas outras brincavam no pátio amplo e arborizado, enquanto diversas se entregavam aos deveres domésticos, auxiliando na cozinha e na copa,
assim como também cuidando dos seus pertences. Então, uma instituição ali muito equilibradinha, onde os próprios pacientes ajudam nas atividades, né, nas responsabilidades. A diretora era uma senhora viúva de aproximadamente 55 anos, jovial e dinâmica, portadora de excelentes vibrações, simpática e sinceramente devotada ao labor a que se entregara, sem qualquer tipo de remuneração. Nem tinha remuneração, hein, gente. Por isso que ilumina mesmo o ambiente, né? Não tem jeito. De formação religiosa católica, porque tem gente boa em todas as religiões e até ateu, pessoalmente mantinha-se vinculada a Santa Teresinha de Jesus, a quem entregava o seu trabalho, a fim de que fosse encaminhado ao Senhor, procurando infundir em todos que serviam na instituição os sentimentos de bondade, de cortesia e de amor para com as crianças, assim como reciprocamente. Então, um lado da moeda completamente diferente, né? Então, se eu recebo amor do universo e eu consigo doar isso aí também, gente, isso transforma tudo, transforma tudo. Diversas mãezinhas desencarnadas velavam pelas filhinhas, ou seja, dá oportunidade, dá ambiente para que os amigos espirituais se aproximem e ajudem, né? Então, eles têm vontade de se aproximar, né? É outra coisa. Procurando auxiliar os servidores dedicados, enquanto outras, ainda em aturdimento, não compreendiam bem o que lhes houvera acontecido, mas davam-se conta da presença daquelas alminhas queridas. Então, tinha espírito querendo ajudar e tinha espírito ali ainda perturbado, com saudade das pessoas que estavam ali, ou seja, aquele ambiente já servia como pronto-socorro para elas. Era tão equilibradinho que deixava elas se aproximarem mesmo aturdidas por enquanto, né? Por quê? Estava tudo equilibrado, então aquilo ali ia fazer bem para elas. Agora, se você chega num ambiente desequilibrado, aí que a coisa desanda mesmo. Espíritos bons e laboriosos, nesse clima de elevadas vibrações, contribuíam para o bem-estar de todos, mantendo a harmonia e a alegria de viver que se manifestavam entre os que ali residiam ou apenas trabalhavam. Como resultado feliz, o serviço transcorria de maneira exitosa, enriquecedora, cheio de compensações emocionais. Pelo amor de Deus, né? Tem que ser exemplo para nós. Viu como tudo flui, gente? Quando tem um ambiente harmonizado, equilibrado, cheio de boas intenções, tudo flui. No campo material, é tudo muito organizado, tudo muito limpo, tudo muito aconchegante. E no campo espiritual, entra e sai de trabalhadores sem parar, né? Reforçando, dando energia aos trabalhadores materiais, preservando a harmonia do ambiente, espíritos que vêm ali matar a saudade, outros espíritos em tratamento que faz bem para ele. Então, tudo vai numa engrenagem muito boa, muito satisfatória. Esse é um exemplo maravilhoso, né? Tem que servir até de inspiração para nós lá no Recanto, né? Fez-nos muito bem a visita. Olha aí para você ver. Lá no hospital eu ia sair abalado, vontade de sair correndo. Visitou esse lar aqui, foi um tratamento até para eles, né? Por isso que tem, uma vez, um espírito deu uma mensagem para nós, falando que uma casa bem equilibrada, que faz seu culto no lar toda semana, serve de ponto de apoio para os trabalhadores espirituais. Por quê? Vocês pensam comigo, gente, esses trabalhadores frequentam que tipo de ambiente? Onde há necessidade, né? Eu não vim para os sãos, senão eles não estavam aqui ajudando. Então, eles vão frequentar manicômio, hospital, centro cirúrgico, pessoas em sofrimento, cracolândia, bares, é onde tem gente precisando de socorro. Então, imagina a quantidade de energia negativa que eles são expostos, né? Então, olha que maravilha, você chegar num lar equilibrado, aquela família ali fazendo o culto no lar, você recarrega as baterias. É ali que você se reenergiza, que você reequilibra.
para continuar o trabalho, né? Então, lares equilibrados servem como ponto de apoio para trabalhadores espirituais. Podem ter certeza disso. E, poxa, quem não quer boas companhias, né? Eu quero é que venha mesmo. Vamos equilibrar os lares. Isso não é só no culto no lar, são todos os dias, a maneira que a gente fala com as pessoas, o nosso vocabulário, nosso pensamento, né, nossa paciência com os familiares, que não é fácil. Aí, automaticamente, você vai criando uma psicosfera boa, né? E ali culmina com aquele momento do culto no lar. Fez-nos muito bem a visita, porque nos facultou constatar que o primeiro passo para a vitória do bem é a transformação moral da criatura humana para melhor, superando as más inclinações e adotando os comportamentos saudáveis. Acabamos de falar, né? O Gandhi falava assim: é necessário apenas um coração desenvolver o sentimento do amor para neutralizar o ódio de milhões. E foi isso que ele fez, salvou milhões de indianos e paquistaneses das garras do Império Inglês. Então, um coração, gente, bastou um coração para salvar milhões. Então, se você tem, igual essa senhora lá que cuidava desse lar, bastou a intenção dela, o carinho dela, o amor dela para transformar todo aquele ambiente. E aí o exemplo arrasta, né? Todo mundo vai vendo aquilo ali, os próprios pacientes começam a ajudar, começam a movimentar na mesma direção. A grande e grave batalha sempre se há de travar nas paisagens íntimas de cada qual, a fim de que se lhe opere a instalação do amor e da verdade nos sentimentos. Não se trata de uma luta fácil, porquanto somos herdeiros de vícios e de desmandos que se prolongaram através dos milênios, até quando nos foi possível despertar para as emoções renovadoras e positivas que devem predominar sobre as paixões animalizantes. Vamos parar aqui, porque já deu o nosso tempo, e esse parágrafo aqui eu quero comentar na semana que vem. Então, paramos aqui, 22/10/2025. Então, nós vamos voltar nesse parágrafo, a grande e grave batalha. Aqui é importantíssimo esse parágrafo. Vamos voltar nele semana que vem. Então, vamos parar a nossa gravação.